Meus caríssimos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele a sua mãe, Maria Santíssima. Eu tenho sido interpelado ultimamente, frequentes vezes, por pessoas que no WhatsApp particular, pelo telefone, querem a minha opinião sobre o que está acontecendo com o Padre Robson Oliveira, redentorista, fundador da Associação dos Filhos do Divino Pai Eterno. As pessoas querem a minha opinião sobre o padre e a sua atitude. E o que eu tenho para dizer a todos, e para mim mesmo, é que o padre, seja ele quem for, antes de tudo é um ser humano. Uma pessoa sujeita a falhas, erros, incoerências, uma pessoa susceptível de pecados, em nada diferente de nós, a não ser na grandeza do ministério sacerdotal do sacramento da ordem. O padre, seja ele quem for, tem uma origem, tem uma família, teve uma educação, tem um passado, tem uma adolescência, tem um começo vocacional de vida, recebeu valores ou contravalores da sua família, da sua cultura, do seu estado, da sua nação. E às vezes tudo isso acompanha e estão como que impregnados na sua vida sacerdotal. O padre, seja ele quem for, tem um caráter, uma personalidade, uma sensibilidade, tem um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de se pronunciar. Nós encontramos sacerdotes amáveis, zelosos, educados, ponderados, e encontramos sacerdotes nervosos, encontramos sacerdotes orgulhosos, impacientes, algumas vezes até agressivos. Às vezes nós encontramos sacerdotes sábios, prudentes, preparados, mas também encontramos sacerdotes sem instrução, ou com a instrução truncada, um curso de teologia mal feito, o de filosofia nem existe. Nós encontramos sacerdotes santos, piedosos, amigos de Jesus, de Maria, imitadores dos santos, e encontramos sacerdotes que negam os principais pontos da fé. Mas em tudo isso eu quero dizer que não é o sacerdote, mas a pessoa do sacerdote. Meus queridos irmãos, vocês podem achar que eu estou sendo um pouco ingênuo, mas eu queria dizer a você que todos os sacerdotes são santos, todos os seminaristas são santos. O que acontece são falhas de personalidade. O que acontece são abismos de ignorância, às vezes fruto da má educação, do desamor na família, da desestrutura da família ou da comunidade de onde vieram. Mas os padres em si, eles são santos. Eles possuem um ministério que eu e você nunca teremos, e até quando eles se casam, permanece. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E por que eu falo tanto nos seminaristas? Porque eles são os futuros sacerdotes, eles são os futuros bispos, os futuros monsenhores, os futuros cardeais. Então eu gosto de respeitar os seminaristas desde já, porque eles são verdadeiramente a esperança da igreja. Quando nós vemos um sacerdote que transgride, é a sua pessoa, não o ser sacerdotal. Quando nós conhecemos um sacerdote que vacila, é a sua personalidade, não a sua vocação sacerdotal. Se nós soubermos separar essas coisas, nós teremos não só compaixão dos sacerdotes, mas nós teremos identidade com eles. Quando um padre erra,
toda a paróquia se afasta, todos os fiéis se afastam. E antes aquele homem tão respeitado, tão venerado, antes aquele homem tão digno de consideração, agora é jogado para o monturo das acusações. Já notaram isso? Basta um padre cometer algo ilícito que a comunidade que antes estava ao lado e que não dava sossego ao padre de tanta visita, se transformam agora em inimigos ferozes, quando deveria ser o contrário. Quando o sacerdote peca, quando o sacerdote erra, os fiéis deveriam chegar junto com a sua caridade, com a sua assistência. Padre, o que é que o senhor está precisando? No que podemos ajudar o Senhor? Quando um sacerdote resvala, a nossa atitude deve ser de compreender que aquele homem, apesar de ter cometido algo grave, é um sacerdote do Senhor, é um levita. Eu digo isso com a mais pura consciência do que estou dizendo. Sim, já fui vítima de vários sacerdotes. Já fui vítima de acusações, calúnia, difamações, perseguições. Já fui expulso de paróquias. Já fui expulso de pastorais por sacerdotes, inclusive agredido fisicamente. Mas na minha cabeça eles são homens. E quem fez aquilo comigo foi o sacerdote enquanto homem. A sua dignidade está intocável no meu coração e na minha mente. Digo isso sem nenhuma hipocrisia. E até falo com esses sacerdotes quando me encontro em atividades, em grandes encontros, muito embora eles não me respondam, muito embora eles não me tratem bem. Ainda assim, continuo crendo que não é o padre, mas a pessoa do padre. Se esse padre do Divino Pai Eterno errou, a Igreja e a Justiça chegará às conclusões. A Congregação Redentorista tem uma tradição de padres santos, tem uma tradição de sacerdotes de vida ilibada. Os redentoristas são conhecidos como padres missionários, chamados padres das missões, das grandes missões apostólicas. É muito raro entre a congregação redentorista um escândalo, porque é muito próprio dos redentoristas a fidelidade, a santidade, ser fiel ao seu fundador, às suas constituições, às suas normas. Como eu disse outro dia, para cada padre que cai, tem 100 padres que são santos. Para cada padre que transgride, tem 200 sacerdotes santos. De maneira que aquela falta, aquele pecado, se torna como o quê? Uma gota d'água no oceano. Quando passar essa confusão toda com o padre, nós haveremos de ver o bem que foi feito pela associação dos filhos do Divino Pai Eterno. Agora a imprensa está focada no que aconteceu. E não descuidemos de que muitos desses jornalistas, desses promotores de justiça, desses juízes, já são inimigos da Igreja Católica. Já são inimigos da Igreja Católica. Seja porque são da maçonaria, seja porque são evangélicos. Não é? Então, há aí também uma questão religiosa de fundo muito grande. Grande parte dos jornalistas são evangélicos, os juízes, promotores. Então, eles têm, assim, um desejo muito grande de prejudicar a Igreja, de detonar com a Igreja Católica. Mas, fora isso, olhando para a questão jurídica e verdadeira, que é o trabalho que deve ser feito, que o padre responda pelo que fez. É lógico que é justo. Mas não nos esqueçamos, é um sacerdote do Senhor. Numa hora dessa, ninguém se lembra das bênçãos que recebeu, das curas que recebeu lá no santuário do Pai Eterno. Nesse momento, ninguém se lembra dos milagres que chegaram às suas mãos por meio da intercessão do Padre Robson. Nesse momento, ninguém lembra das graças de libertação, de cura, de depressão, de angústia que recebeu naquela casa santa, nesse movimento santo do Divino Pai Eterno. Ninguém se lembra das graças obtidas, da cura da filha, da neta, do irmão, da mãe, do pai, da sogra, do sogro, da cunhada, porque alguém invocou Deus sobre esse título do Divino Pai Eterno. Agora é só a execração pública. Agora é só o martírio da calúnia. Agora é só o calvário
das acusações do sacerdote. Não defendo e não condeno, mas a pessoa do padre que está sendo julgado, eu deixo para a justiça e a igreja. Agora, o ser sacerdotal, esse é intocável. Ah, mas ele se envolveu com alguém. Isto é um problema da índole moral de cada pessoa, da sexualidade de cada pessoa, não do padre. Não existe padre gay. Existe gay que é padre. Não existe padre homossexual. Existe homossexual que é padre. Não existe freira lésbica. Existe a lésbica que é religiosa. Não tem padre ladrão. Tem o ladrão que é sacerdote. Você está entendendo a diferença? Não tem padre manipulador de crianças. Tem manipulador de crianças que são padres. O sacerdócio, irmãos, é uma vocação sublime. Santa Teresa dizia que se viesse por um caminho e encontrasse um anjo e um sacerdote, ela cumprimentaria primeiro o sacerdote. Vejam, Santa Teresa, a grande doutora da igreja e a fundadora das Carmelitas Descalças. De maneira que nós, sob o ponto de vista humano, devemos ter para com o padre Robson e todos os padres esta mentalidade, saber diferenciar e separar o homem padre e o padre que é homem. Assim nós teremos paz, assim nós vamos usufruir de bênçãos, assim nós vamos lograr êxito em nossa vida religiosa. Dia 5 de setembro agora, nosso senhor arcebispo Dom José Antônio está abrindo as igrejas progressivamente. Que alegria voltar à Santa Missa, mas que alegria ver os nossos padres celebrando novamente. Que felicidade ver nossos pastores em atividade. Que santa exultação por nosso arcebispo ter compreendido que o povo não pode ficar mais tempo sem o pão dos anjos, o alimento que dá vida, o pão da imortalidade, a garantia da ressurreição. Então, quando você voltar agora, no dia 5 de setembro, se congratule com o seu sacerdote. Diga que estava com saudade das missas dele. Diga que é importante vê-lo, porque são nossos pastores, são nossos orientadores, eu diria, são nossos mentores. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas atacando não só a pessoa de um padre, mas a sua vocação. Porque a vocação, irmãos, é intocável. Você pode ter tudo contra o padre da sua paróquia, mas não enquanto sacerdote. Você pode ter padres que você não gosta, a pessoa do padre, mas o ser do padre não pode ser tocado. Eles são ministros do altar, intercessores entre nós e Deus. Oferece o sacrifício conosco e por nós. E por isso o nosso zelo, cuidado, respeito, caridade, ajuda, acolhimento com os padres deve ser sincero. Ah, irmão, mas o padre da minha paróquia não gosta de mim. Não é o padre, é o ser do padre. O padre da minha paróquia disse isso e isso do Senhor. Não é o padre, é o ser do padre. Ele, como sacerdote, sabe que não pode fazer isso. E mais tarde, refletindo, rezando na liturgia das horas, na Santa Missa, na própria confissão dele, ele vai entender que não pode fazer isso com o fiel e perdoar pecados na confissão. Ele vai entender que não pode perseguir fiéis e celebrar a Santa Eucaristia, que é a celebração da unidade, da comunhão, da interação de pessoas. Se eu excluo alguém da Eucaristia, aquele sacrifício já está em falta diante de Deus. Se eu ponho para fora alguém da Eucaristia, do convívio pastoral, eu já estou repartindo o rebanho de Cristo. Estou introduzindo ali minhas manias, minha maneira de ser, meu pensamento, meu julgamento, a minha vontade, que muitas vezes é esdrúxula. Eu estou fazendo ali uma coisa minha, uma paróquia minha, uma aldeia onde eu sou cacique. O sacerdote lúcido, o sacerdote santo, o sacerdote unido a Cristo, o sacerdote segundo o coração de Jesus, tem procedimentos de prudência, tem comportamentos de sabedoria, tem inspirações celestes para agir e para manifestar a sua vontade.
Um sacerdote nunca é alguém que expõe a vida moral de ninguém, porque senão ele não pode perdoar pecados, porque o sacramento da confissão possui caráter de privacidade incondicional. Então, se um padre coloca em público a vida moral de um fiel, ele está em contraposição ao sacramento da confissão, que pede que se guarde em sigilo o que lhe foi confiado, o que foi lhe dito. Como que um padre pode colocar a vida moral de um fiel para toda a paróquia saber numa homilia? Ele está em contradição. Então, no determinado momento, quando ele estiver sozinho com o seu Deus, na sua adoração pessoal, no seu louvor, na sua meditação, o Espírito Santo há de iluminá-lo e ele vai ver que procedeu de modo errado. O sacerdote não é administrador, é pastor de almas. Até mesmo o vigário, que tem função de administrador, é pastor de almas. Então vamos rezar por este padre, interceder por ele, trocar as acusações por intercessão, trocar o palavreado por bênçãos, trocar todo o julgamento, direcionar nossas mãos na direção de onde ele está, para pedir que o Espírito Santo, que plasma os santos, possa ir até os sacerdotes, provocar arrependimento sincero, conversão, e que ele volte ao sacerdote na piedade do aprendizado de uma grande vergonha nacional e, por que não dizer, mundial. Isto fere o coração do Papa, mas antes fere o coração de Jesus. Nós, católicos, não podemos fazer isso com nossos pastores. Nós devemos defender sua honra e sua moral, porque um episódio desse é ótimo para os evangélicos. Eles estão pulando, dançando, saltando fogos, porque aconteceu isso. Mas é claro, eles são filhos de Lutero, eles são descendentes de Calvino, então o mal é característica deles, né? A maldade, o julgamento é uma característica dos filhos de Lutero e de João Calvino. Mas até esse nós devemos perdoar, porque são indignos de Cristo, não são a Igreja de Cristo, eles são o genérico do Evangelho. Mas os nossos sacerdotes, nós devemos honrar e respeitar todos os dias da nossa vida. Que nós paremos de julgar o padre e rezemos pela causa. E que seja feito como Deus, o Vaticano e a justiça permitir. Mas que de nossa parte não saia nada contra os padres. Quero terminar dizendo, se você sofreu alguma coisa de um sacerdote ou está sofrendo, saiba, não é do sacerdote, mas da pessoa humana do padre. Perdoe. Se abstenha, se afaste, recue e deixe esse ser do padre fazer e acontecer, mas sua alma está verdadeiramente intacta diante de Deus, por não ter proferido contra o sacerdote coisa alguma. Estou rezando por todos os padres, seminaristas, religiosos, religiosas, monges e eremitas, pelo Santo Padre, pelo nosso bispo Dom José, nossos bispos auxiliares, pelos cardeais, pelo Santo Padre, que deve sofrer uma pressão interna no Vaticano e na Cúria Romana terrível. Rezemos pelos nossos padres, pelos nossos bispos e amemos suas pessoas, porque isso é próprio de quem tem vida eucarística, é próprio de quem tem vida mariana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.